Vamos ler, irmãos, Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém, irmãos? Há algum tempo atrás eu vi da palestra de um cardiologista, creio até que já compartilhei isso aqui com vocês, que disse que pediu para que o auditório definisse para ele qualidade de vida, e ele foi então perguntando para aquele auditório: o que é qualidade de vida? E aí perguntava: quem concorda que é ter saúde física? Levanta a mão. Aí alguns levantaram. Quem concorda que é ser bem sucedido financeiramente? Isso é a qualidade de vida. Alguns levantaram. Quem concorda que é você, enfim, ter muitos filhos, uma família grande? E as pessoas iam então dando as suas definições e as suas opiniões a respeito disso. E ele fez um contraponto muito interessante. Ele disse assim: olha, nada disso absolutamente define qualidade de vida, porque a pessoa pode ter tudo isso e não ter qualidade de vida. Ele disse: o que define qualidade de vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Se temos relacionamentos de qualidade, relacionamentos significativos, expressivos, que nos tocam e aos quais tocamos, então nós temos sim qualidade de vida. Mas se temos todas essas coisas e não temos relacionamentos significativos, nós não temos qualidade de vida. E essa reflexão é interessante porque ela tem tudo a ver com o tema da nossa mensagem de hoje: viva apaixonadamente. O que é viver apaixonadamente? Viver apaixonadamente, a gente arriscou uma definição, embora apaixonado, esse tema de ser apaixonado é um tema muito amplo e a gente podia aplicar de diversas formas, mas a gente vai tocar e focar especificamente uma questão aqui, que é exatamente essa questão relacional. Então eu coloquei essa seguinte definição: viver apaixonadamente é viver relacionamentos significativos, tocar vidas e nos deixar tocar por elas. Isso é viver apaixonadamente segundo o referencial da palavra de Deus. É isso que Salomão está dizendo com esse texto. E na verdade, se a gente para a gente fazer uma análise aqui, ver se isso seria ou não um exagero, basta olhar para a pregação de Jesus. Jesus apenas em um momento definiu toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Ele apenas uma vez fez isso, resumiu tudo. Ele disse assim: olha, basicamente agradar a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Relacionamentos de qualidade com o Criador, com aquele que te fez para viver para a glória dele, e relacionamento de qualidade com aqueles que ele colocou à sua volta para serem objetos do teu amor e para te amarem. Isso fundamentalmente resume o propósito de Deus para o homem e para a vida neste mundo, de modo que a grande questão ligada a uma vida apaixonada, segundo a palavra de Deus, é: será que eu tenho aprendido a valorizar o que é certo? Jesus fez isso. Além desse ponto da pregação dele, a gente conhece
lá o episódio da paixão de Cristo, a sexta-feira da paixão. O que é a paixão de Cristo? A paixão de Cristo vem do sentido de sofrimento. Paixão, no original, vem de passion do latim, de passio do latim, que por sua vez vem de patos do grego, que vem de sofrimento, ou aquela ideia de doença, de onde vem patologia também. Ou seja, você se deixar tomar por um sentimento tão intenso que consome completamente suas energias físicas e psíquicas. Jesus fez isso. Não é isso que Isaías 53 diz quando profetiza sobre ele? Ele tomou sobre si as nossas dores, pelas suas feridas fomos curados. Pelas feridas de Jesus fomos curados. Por quê? Porque ele foi alguém que se derramou completamente nesse projeto de amar pessoas, de tocar vidas. Em alguns momentos foi tocado por elas. Porque Deus revela o seu amor para conosco em Cristo dessa forma. Então, definindo um apaixonado é alguém que se deixou tomar por um sentimento que lhe consome por completo, que absorve sua energia física e psíquica. A figura de Jesus na cruz é a figura plena de um apaixonado nesse sentido bíblico e no sentido que a gente quer tratar aqui. Agora, se é isso, é verdade também dizer que todos nós temos paixões que nos movem. Todos nós somos consumidos e absorvidos por coisas pelas quais estamos apaixonados. Esse não é um ponto a se discutir. O ponto a se discutir é onde temos colocado a nossa paixão. Pelo que ou por quem temos, entre aspas, adoecido. Esse que é o ponto. Qual é a causa a qual temos nos dedicado com paixão, com dedicação, com zelo? Será que temos investido toda essa energia para as coisas certas? Ou será que temos gasto elas muitas vezes em coisas que não são prioritárias, dentro de uma perspectiva bíblica do que é uma vida apaixonada, de uma vida bem vivida, de uma vida vivida intensamente? Salomão então faz esse questionamento, diz: olha, uma coisa completamente absurda que eu vi debaixo do sol, foi uma pessoa, um homem que não tem ninguém, vive sozinho, trabalha, não tem esposa, não tem filhos, vive tão somente para satisfazer seus desejos e prazeres momentâneos. Ele diz: isso é completamente absurdo. A vida começa a ganhar sentido quando a gente aprende e se lança e se arrisca em relacionamentos significativos. É isso que eu queria te ajudar a parar para pensar aqui. Veja bem, por exemplo, a questão do casamento. Muitos aqui são casados, outros querem casar, não é? O que é o casamento se não esse lançar-se num relacionamento intenso de uma só carne, com todos os riscos que ele implica? Não é verdade? A gente percebe que há alguns hoje que fogem da ideia de casamento, ou até que se casam, mas que fogem da ideia de ter filhos. Vão na contramão disso que Salomão está ensinando aqui. Por quê? Na verdade, humanamente falando, eu até consigo entender, porque, por exemplo, eu tive filho com 30 anos. Eu fiquei 30 anos da minha vida tentando organizar a minha vida, me esforçando para pôr ordem, para construir alguma lógica e alguma ordem e algum sentido em tudo. Aí de repente entram duas crianças que não fazem esforço nenhum para colocar meu mundo inteiro de cabeça para baixo. E alguns dizem: olha, esse papel e essa missão é muito nobre, é muito bonita, mas eu prefiro não me arriscar. Mas será que é esse o melhor conceito mesmo? Será que essa nossa busca pelo lugar de conforto, pelo lugar de tranquilidade, pelo lugar de paz, de fugir de grandes riscos, de grandes responsabilidades, como a vida conjugal e a vida paternal, será que é essa a vontade de Deus para nós? Ou será que essa não seria a fuga
de uma vida verdadeiramente apaixonada, de uma vida que realmente se lançou numa causa significativa, verdadeira e válida. A gente faz de tudo para evitar o sofrimento. Aí, quando a gente se lança nessas causas, a gente até se percebe adoecendo, apaixonado, fora do controle de certas situações, porque a gente resolveu se arriscar. E a Bíblia revela que é exatamente nesse momento que a gente conhece a Deus, nos momentos em que os grandes desafios e aqueles que mais valem a pena são colocados diante de nós, é que a gente começa a caminhar com Deus. Em alguns momentos deserto, em outros momentos celebração, em alguns momentos sofrimento, dor e adoecimento, em alguns momentos inseguranças, porque as coisas estão fora do nosso controle, mas ao mesmo tempo a recompensa de se deparar com a mão de Deus controlando tudo. Amém, irmãos? E aí, irmãos, a gente se percebe que aquilo que mais nos consome é responsável também pelo que mais dá sentido à nossa missão. A gente não deveria fugir dessas coisas, porque elas enchem a nossa vida de sentido. Eu lembro que quando eu casei, eu tenho 4 irmãos, todos homens e todos mais ou menos da mesma idade. Então pode imaginar que lá em casa a gente já era um grupo grande ali, não é? E todo dia entrava e saíam amigos de cada um, e era aquele entra e sai, aquele movimento, a casa movimentada, a casa cheia, toda vez tinha amigo nosso dormindo lá em casa. E aí de repente, quando eu me casei, Monique ficava 2 noites fora, dando plantão fora em Macaé. E para mim foi um choque, porque eram noites que eu tinha que passar sozinho. E aquilo foi extremamente chocante. Eu dizia, poxa, eu vou aproveitar esses 2 dias que o Monique está fora e colocar ordem em algumas coisas, né? Mas ao invés daquilo me energizar e me dar essa sensação de alguma vantagem, aquilo me paralisava, me dava uma sensação estranha. Às vezes o mesmo acontece com as crianças, não é? Poxa, eu vou tirar um tempo aí de uns 4 dias sem crianças, vou deixar na casa da avó, né? Deixa na casa da avó. No segundo dia a gente está com crise de abstinência. Que vida monótona é essa? Que coisa sem graça, está tudo muito quieto, muito em paz. É uma sensação muito estranha de vazio, porque por um lado elas atribulam tremendamente a nossa vida humana e a nossa rotina, mas ao mesmo tempo enchem ela de sentido, de emoção, de significado. Entendem como às vezes a gente se queixa por causa de certas tribulações, sofrimentos e circunstâncias que fogem ao nosso controle, mas na verdade são elas mesmas que Deus quer nos usar para nos ensinar o que é uma vida significativa, né? Construir coisas que de fato valem a pena. Como é que pode alguém questionar a ideia de se ter, né, um filho? Alguém que vai levar adiante o seu legado, não a sua herança financeira, o seu legado existencial. Isso estava completamente fora de cogitação para o judeu antigo. Por isso que a esterilidade era sempre algo extremamente traumático, porque era uma cultura que valorizava demais isso. Minha família está indo adiante. E aí, irmãos, a gente precisa parar e pensar a esse respeito. Immanuel Kant, filósofo, certa vez foi arguído sobre casamento, se é uma experiência que vale ou não a pena, e ele respondeu ao leitor dele o seguinte texto: meu caro leitor, se não tens tempo nem oportunidade para consagrar uma dezena de anos da tua vida a uma viagem em volta do mundo para observar tudo o que um circunnavegador pode aprender, se te falta, por não teres estudado por muito tempo as línguas estrangeiras, os dons e os meios de te iniciar nas mentalidades diversas dos povos que se revelam aos cientistas, se não pensas em descobrir um novo sistema astronômico que suprima o de Copérnico, bem como o de Ptolomeu, então casa-te. E mesmo que tenhas tempo para viajar, dons para os estudos e a esperança de fazer descobertas, casa-te do mesmo modo.
tu não te arrependerás, ainda que isso te impeça de conheceres todo o globo terrestre, de te exprimires em muitas línguas e de te compreenderes ou de compreenderes o espaço celeste, pois o casamento é e continuará a ser a viagem da descoberta, empreender. Qualquer outro conhecimento da vida comparado ao de um homem casado é superficial, pois isso e só ele, irmãos, pois ele e só ele penetrou verdadeiramente na existência. Interessante essa reflexão para a gente ver que até um filósofo parou e reconsiderou essa questão e colocou assim a importância do casamento. Não vou me ater tão somente a isso, mas a gente vai tratar isso de uma forma mais abrangente nos nossos relacionamentos, e a gente viver apaixonado é viver investindo de fato em relacionamentos. E aí Salomão diz, olha, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Por que é melhor viver apaixonadamente? Porque é melhor, segundo Salomão, já que ele apontou o absurdo de uma vida autocentrada, de uma vida isolada em si mesma, agora ele começa a levantar os benefícios de uma vida que se lançou apaixonadamente e se arriscou em relacionamentos significativos. Porque, em primeiro lugar, os apaixonados conquistam mais. Veja o verso 9. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Tem pessoas que pensam assim, não, se eu entrar nessa sociedade eu vou perder, vai passar a ser um lucro por porcentagem. Se eu me casar, minha vida vai ficar paralisada. Se eu tiver filhos, vai paralisar tudo. Quando, na verdade, quando a gente valoriza devidamente os nossos relacionamentos, eles nos trazem um potencial maior de nos beneficiar a nós mesmos, estranhamente. Aqui ele está falando abertamente da questão salarial, da paga que é melhor. Mas, na verdade, essa sinergia que duas pessoas trabalhando juntas, operando juntas, se relacionando, amando, que a gente vê de modo vivo na nossa célula, no nosso discipulado, na igreja, dentro de casa, é algo, de fato, irmãos, misterioso da parte de Deus. Deus construiu isso para nós. Deus poderia ser um só, mas Ele é três, ou são três, ou melhor, Ele é três, porque é um só que subsiste em três pessoas. Essa expressão comunitária de Deus, familiar, Pai, Filho e Espírito Santo, revela para nós que esse projeto dele, irmãos queridos, é um projeto sinergístico, é um projeto em que não tem carreira solo. Às vezes a gente está em busca dessa carreira solo, não é? De se destacar sobre os outros, de competir, mas Deus quer acabar com esse conceito. Isso mina a verdadeira e legítima paixão no nosso coração. Verdadeira paixão, segundo Deus, nos leva a valorizar o outro. Somos tremendamente recompensados quando aprendemos a viver comunitariamente. Jesus deixou clara essa valorização também, quando ele fala a respeito de a gente investir nosso dinheiro em vidas, porque vidas são eternas. Ele diz assim lá em Lucas 16, verso 9, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Se vão receber nas moradas eternas, é porque, segundo Jesus, as nossas riquezas deste mundo, elas só acabam na nossa morte, né? Então ele está falando, olha, por que o melhor investimento, até financeiro, que você pode fazer é em pessoas? É na evangelização, é no projeto do reino de Deus, de alcançar pessoas para a glória de Deus. Porque quando a riqueza acabar, ou seja, quando a sua vida acabar neste mundo, você vai chegar em glória e vai encontrar essas pessoas, elas vão te receber nas moradas eternas. Amém, irmãos? Então, o que temos feito dos nossos recursos, de que modo temos canalizado eles também, é uma reflexão, não só no sentido de nos beneficiarmos dessa sinergia,
mas também de vermos a repercussão dela na eternidade em glória. Então, algumas aplicações aqui desse ponto. Primeira delas, as conquistas que Deus tem para nós são experimentadas nos relacionamentos dos quais Ele nos cercou. Essas são as mais importantes, mais maravilhosas, mais significativas conquistas às quais a gente precisa se lançar. Segundo, viver apaixonadamente é viver tocando em vidas e se deixando tocar por elas. Viver apaixonadamente não é você ficar procurando um lugar seguro, confortável, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar onde você não tem problemas, um lugar onde você está no controle da situação. Não é isso que é viver apaixonadamente, mas é você se lançar em relacionamentos e você crescer com as experiências difíceis que eles vão trazer para você. Terceiro lugar, não poupe recursos e energia para investir em relacionamentos significativos. Você verá o retorno na eternidade. Amém, irmãos? Então, segundo lugar, também é melhor viver apaixonadamente, porque os apaixonados levantam-se mais. Esses que se lançam em relacionamentos significativos, que valorizam mais pessoas do que coisas, que põem o foco e despendem energia no lugar certo, levantam-se mais. Em que sentido? Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Ficou lá num porto seguro, uma vida tranquila, e aí quando veio a turbulência, não havia relacionamentos significativos. Algum tempo atrás eu li num livro de aconselhamento um dado interessante. As pessoas que se suicidam, estatisticamente, em sua maioria, têm uma pobre rede social, tem relacionamentos muito pouco significativos, muito raros. São pessoas que vão se permitindo um auto-isolamento, porque não querem esquentar a cabeça. E aí o que ele está falando é exatamente essa importância que a gente tem. Por quê? Porque a gente ainda está vivendo dentro de uma realidade, de um corpo caído, de uma vida humana e uma existência afetada pela queda. Por isso, não está em questão se a gente vai cair ou não. Todos nós, quando a gente começa a andar com Jesus, buscar a presença do Espírito Santo, a gente é livre de muitas dessas quedas, talvez a maioria delas, mas a gente não é livre de todas. A gente enfrenta momentos de luta, de dificuldade, momentos em que a gente é nocauteado por circunstâncias da vida, e a questão não é se esses momentos vão vir ou não, a questão é, vai ter alguém lá para levantar você? Você tem construído amizades verdadeiras? Você se aproxima só de pessoas que falam o que você quer, o que você gosta, o que te agrada? Ou você tem se aproximado de pessoas que falam o que você precisa ouvir? Ou você tem se submetido a essa vida em comunhão intensa e profunda que a gente tem como estratégia através das células construir? Não só das células, mas amizades mesmo, significativas. Discipulado, são estratégias que Deus pode usar para você construir relacionamentos significativos. Pessoas sem vínculos significativos com a igreja tendem a se perder, a se desviar com muito mais facilidade. E a gente precisa então parar e pensar nisso. Quantos desastres emocionais poderiam ser evitados se a gente tivesse alguém para nos advertir? Quanta gente cai por não ter em quem se apoiar. Quanta gente cai e não se recupera porque aquela palavra necessária, não tinha ninguém para dar ela, não tinha alguém a quem recorrer no momento certo. Então, algumas aplicações desse segundo ponto aqui: viver apaixonadamente é viver oferecendo suporte e recebendo suporte daqueles que nos amam.
Você tem recebido suporte? Você tem caminhado com pessoas que têm te ajudado, que estão a par do momento e das lutas que você tem travado? Você abre o coração com elas? Você pede oração para elas? E as lutas delas, você tem orado por elas e com elas? Isso é viver apaixonadamente, viver comunhão, as últimas consequências, viver comunhão cristã verdadeira, ser um só corpo, membros do mesmo corpo. O Senhor quer que a gente fique suprido e resguardado dessa forma, por isso Ele criou esse conceito de igreja e de vida no corpo. Em segundo lugar, precisamos investir em nossas células e discipulados, para termos quem nos levante sempre que cairmos. Precisamos investir nisso, isso é ponto pacífico, não é? Não fuja daquilo que é uma estratégia de Deus para a sua vida, para te resguardar, para te proteger. Também, em terceiro lugar, é melhor viver apaixonadamente, porque os apaixonados aquecem-se mais. E ele diz no verso 11, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como manter-se aquecidos sozinhos? Isso porque naquela época, os recursos para a pessoa se aquecer não eram tão fáceis como hoje. As pessoas usavam muito isso, para suportar as baixíssimas temperaturas, dormiam juntas em determinados acampamentos, para que os corpos iam mantendo o calor uns dos outros ali. É claro que isso tem um simbolismo, simbolicamente traz para nós aquela ideia de relação afetiva também, não apenas uma convenção social, mas uma demanda interior que o próprio Deus colocou no nosso coração, de sermos amados, de estarmos juntos, de sentir a humanidade uns dos outros, de ser aquecidos nesse sentido afetivo, relacional, de termos nossas emoções tratadas através dos relacionamentos, mas também, irmãos, aquecidos no sentido do fogo do Espírito. Às vezes a gente pode cair num marasmo na nossa relação com Deus, e a nossa fé vai se esfriando, a gente pode se sentir um pouco distante de Deus, um pouco fraco, e se você estiver sozinho e isso acontecer, vai ser muito ruim para você. Mas se você tiver gente que ora por você, que ora com você, que se preocupa, você vai ter uma palavra de ânimo, de encorajamento. Se você procura a ajuda dos pastores ou do teu líder de célula, então aquecer-se tem a ver com isso também, com essa busca por nutrir o fogo da presença de Deus, aquele fogo, quando a gente ora, a gente sente o nosso coração aquecido. O pessoal que frequenta a reunião de oração sente essa diferença na semana. Quando a gente vem na reunião de oração, a gente sai daqui revigorado, com o coração ardendo em chamas, por Deus, pelas coisas de Deus, desejando ao Senhor, desejando a presença dEle, desejando a palavra dEle. Esse fervor espiritual também vem através de relacionamentos. Mais uma vez, não é à toa que o próprio Deus inventou esse conceito de comunhão e de vida no corpo. Então, algumas aplicações desse terceiro ponto: valorize seus vínculos afetivos, sejam com amigos, familiares ou na igreja. Valorize, invista neles, mais uma vez. E, em segundo lugar, procure nutrir a chama da paixão por Jesus na vida dessas pessoas, com as palavras de esperança e fé do Evangelho. Não seja aquele crente sanguessuga, por assim dizer, não é? Que quer receber, está sempre pronto a receber e nunca pronto a abençoar, nunca orando pelas pessoas, nunca se preocupando com ninguém, mas sempre esperando que alguém ore por ele, se preocupe com ele e o procure. Em quarto e último lugar, também é melhor viver apaixonadamente, porque os apaixonados protegem-se mais. Uma outra questão ligada a relacionamentos e que tem a ver com a nossa vida como igreja: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se.
Gente, a gente já tem inimigo demais para a gente se colocar no lugar de inimigo um do outro. Então o que a gente tem que fazer é se unir contra um inimigo comum. Mas nem sempre é isso que a gente faz. E deve haver no nosso coração, irmãos, aquele instinto familiar de proteção. Quem aqui exporia para terceiros alguma situação vergonhosa e constrangedora da sua própria mãe, se você tem uma boa relação com a sua mãe? Quem aqui exporia ao ridículo seu próprio filho, se você tem uma relação minimamente saudável com seu filho? Ninguém. Por quê? Porque há um senso de proteção familiar, há um instinto natural de querer proteger, de querer cuidar. E esse mesmo instinto tem que estar presente no nosso coração enquanto igreja. A gente é uma família, a gente é corpo, a gente é uma coisa só. Corpo não pode se voltar contra os seus próprios membros e mutilá-los e adoecê-los e feri-los. O corpo tem que cuidar dos seus membros enfermos. Será que a gente está preparado para se proteger? Aquelas duas mulheres, lá no momento que Salomão assume o reinado, e o episódio que ficou emblemático no sentido de ele deixar clara a sabedoria de Deus na vida dele, foi quando duas mulheres que moravam juntas tiveram filhos na mesma época e ninguém testemunhou o nascimento das crianças. Um dos filhos morreu e a outra tentou tomar para si. Se lembram disso? Levaram para Salomão. Salomão disse: olha, é muito simples descobrir qual é a mãe verdadeira, partam a criança no meio. Aí a mãe verdadeira instintivamente teve aquele impulso de proteção e falou: não, deixe a criança com ela, mas não parta ela no meio. E a mãe falsa disse: não, então que a justiça seja feita, corte a criança no meio. Muitas vezes, irmãos, a gente precisa refletir a respeito desse instinto natural de proteção. E aí Salomão responde: então, essa que prefere perder a criança do que vê-la morta é a mãe verdadeira. Por quê? Porque revelou esse instinto familiar que nós deveríamos ter, irmãos, de proteção, de cuidado. O problema é que, ao invés de a gente estar apaixonado por Jesus, a gente está apaixonado por si mesmo. Aí quando a gente está apaixonado por si mesmo, a gente dá lugar à maledicência, à fofoca, a espírito faccioso, a partidarismo, a esse tipo de sentimento que não tem nada a ver com a proposta de unidade em Cristo. E por isso que a gente, quando recebe um membro novo na igreja, faz essa pergunta: você se compromete a proteger a unidade da igreja, evitando fazer qualquer tipo de fofoca ou maledicência, orando por ela e sustentando a igreja? Eu me comprometo. Cada membro da igreja teve que responder positivamente a essa questão. Por quê, irmãos? Porque nada mais pode minar tanto a nossa paixão pelo Evangelho e pelo projeto do Reino de Deus, quanto esse tipo de atitude. Então, algumas aplicações. Precisamos aprender a proteger aqueles a quem amamos. Eles já têm inimigos suficientes. Nosso inimigo é comum. A gente precisa lembrar disso e viver como aqueles que entenderam isso, amando, cuidando e protegendo. Segundo, vamos demonstrar nossa paixão pelo Senhor, protegendo a todo custo a sua noiva, a igreja, não nos tornando inimigos da igreja, inimigos daqueles por quem o Senhor morreu, mas nos unindo em favor deles. E o desfecho de Salomão é: cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Uma comunidade de gente apaixonada por Jesus, que busca ao Senhor de todo o coração, com todas as forças e com todo o entendimento, é uma comunidade que não se rompe com facilidade, mas que se mantém viva, pois tem em Jesus a 3ª dobra de seu cordão. Amém, irmãos? É assim que o Senhor quer que a gente viva,
apaixonado por Ele, buscando a Ele com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E a gente precisa pedir ao Senhor que mantenha essa chama acesa no nosso coração, essa paixão bendita que consome nossa energia em todos os sentidos, nos levando a conhecer mais e mais, cada vez com maior profundidade, com maior significado, o que é a vida em comunhão, a vida no corpo, a vida vivida com relacionamentos significativos, expressivos para a glória dele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor querido, queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, a tua igreja. Com tanta facilidade, reconhecemos que podemos nos apaixonar por coisas erradas, por nós mesmos, pelas nossas próprias ideias, e isso sempre vai minar e destruir a nossa vida apaixonada pelo Senhor, que sempre se revela nas nossas relações uns com os outros. Senhor, vem fortalecer a nossa relação enquanto comunidade, enquanto igreja tua, vem fortalecer cada casamento aqui representado, cada relação de pai com filho. Senhor, este tempo é o tempo de a gente dar o último suspiro, no sentido de permitir que o teu Espírito opere uma reviravolta em situações que adoeceram para o mal. Permitir que o Senhor nos capacite a pedir perdão a quem precisamos pedir perdão, que o Senhor nos capacite a relevar aquilo que é preciso ser relevado, para a gente continuar caminhando junto. Senhor, não queremos a situação de segurança, de paz e de conforto, não é para isso que estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, para viver apaixonadamente, para viver uma vida realmente que está disposta a se arriscar em benefício uns dos outros, Senhor, sabendo que isso sempre vai redundar em recompensas maravilhosas do Senhor para nós. Faz assim, para a tua honra, louvor e glória que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.